Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é polêmico, viu? Hoje é polêmico. Defendi o presidente Lula no Brochada Sinistra. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir, o Pix está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Note, tem gente que não, jornalista petista, jornalista não sei o quê. Eu defendi o presidente Lula. E eu vou explicar essa história para vocês. Eu fui no podcast maravilhoso, maior podcast antifascista do Brasil, Brochada Sinistra. Mandar um abraço aí para o Magal, para o Gabriel Nargas, o Pastor, o Totoro, o Vinicinho, que não tava no episódio que eu fui, tá lá em Paris. Vinicius foi para Paris, né? Vinicius foi para Paris. E aí foi do caralho, foi muito foda a participação do podcast. Contou com a participação especial de Ronaldinho, né? Protocolo Ronaldinho foi acionado. O episódio já tá próximo de 200 mil visualizações. Bota aí na tela, Maxwell. Quem não assistiu, assista. Humor de qualidade. O Felipe Durante, ele foi fazer um react, porra. E aí foi muito bom. Eu ri muito com o react. Porque acho que o Felipe não conhece o podcast. E ele ficou assim, meu irmão, que porra é essa? Os caras são malucos. Enfim, muito bom. E teve um momento de um debate com o Ronaldinho. E aí, é um momento engraçado, de piada, mas eu vou aproveitar esse momento para fazer um debate sério com vocês sobre uma crítica errada que eu já vi muita gente fazer ao presidente Lula. Eu vou defender Lula de uma crítica que se faz a ele, que ao meu ver é elitismo. E eu vou explicar para vocês. Então vamos acompanhar aqui a bagunça que é o podcast. Já já eu vou fazer um debate sério com vocês, beleza? Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Esse 9 dedos aí de cima aí, que eu não ia falar o nome dele, sabe? Que esse filho da puta também. 9 dedos, Jesus? É. Jesus? Não. É que lá de cima. Lá de cima. Jesus. Tá falando mal de Jesus, Ronaldinho? Isso é pecado, Não é velho. Jesus não, pá. Lá ele 3 Peça vezes. perdão. Pede Não é Jesus, perdão. não. Agora vamos lá. Vamos lá. Diga. Já que tu puxou, vamos Sim. lá. Pro cara se candidatar a alguma coisa, entrar pra política, o cara tem que ter um entendimento, tem que ter um diploma. Depende. Não, Depende. Depende Tu o tem quê? diploma? Depende do quê? Tu tem diploma? Tu conhece todo sobre a lei do Brasil? Não, mas Porra, mas então... a bondade não vem do quanto você conhece. A bondade vem do coração. Tá, mas... Se eu, por exemplo, eu posso ser um cara que não estudei. Minha bondade não vai quebrar tipo assim, minha bondade não vai fazer... Tipo assim, mesmo eu querendo fazer o melhor... Ronaldinho, eu vim do queria o povo. melhor, Ronaldinho, eu vim do mas povo. tem uma lei, e aí? Deixa eu falar. Eu não tenho como quebrar Ronaldinho. aquela lei. Não, mas aí tem assessor, né? Tem a galera que vai ajudar, Não, né? mas pra você se tornar hoje alguma coisa, você tem que ter um estudo. Não, beleza. Mas assim, dá pra Certo? ser um bom Agora político vamos lá. sem diploma. Agora vamos lá. O cara, primeiramente, eu julgo desse jeito. Tá. O cara tem 9 dedos, já é um deficiente. Que isso? Peraí, porra. Caralho, Tem 20 minutos que ele tá defendendo a deficiente, caralho. Tá ligado? Mas você não pode falar isso como se fosse... Mas não é uma coisa ruim. Não é uma coisa ruim. Tá bom também, Pera aí. né? Não Fala sabe assim. ler, Aprende. Não sabe Não, escrever. ele Não, sabe pera aí, ler, cara. Ronaldinho. Lula sabe ler, Ronaldinho. Lê da onde? Não. Lê no tijolo? Não, ele sabe ler, Ronaldinho. Ronaldinho, nasci sem uma orelha. Eu sou de... Vai Não ser... é não? Não, eu sou, mas é ruim isso? Não é ruim. Ah, então é isso. Ruim é aquele Não fala mais não. Pronto, já corrigiu. Então não é bom, né? estudo. Entendeu agora? Não, veja. Ronaldinho. tem escudo. Ronaldinho, veja. Lula não tem estudo formal, beleza? Ele nunca fez uma faculdade e tal, mas esse não é o problema de Lula. Porque tem um bocado de gente que tem estudo, que fez governo merda, FHC, era doutor, professor Que da fez um governo USP, pica, eu tinha falava FHC. 5 idiomas e tal, e fez um governo merda. Da Alemanha, não vou falar o nome. E aí, gente, veja, foi esse trecho, um debate com o Ronaldinho, e aí a fala sobre deficiente foi ruim, mas é isso, Magal na hora corrigiu, tudo certo. Qual é a questão central? Isso hoje em dia saiu um pouco de moda, mas eu peguei a época que políticos do PSDB, a Veja, inclusive Reinaldo Azevedo no passado e tal,
adoravam com esse discurso de falar que Lula é analfabeto, que Lula não sabe ler, que Lula não sabe escrever e por aí vai. Inclusive tem gente na bolha cirista que também adora um discurso desse, né? Teve até um episódio no passado que o Caetano Veloso chamou Lula de analfabeto, se não me falha a memória, é a dona Canô, a mãe do Caetano, pediu desculpas ao Lula pela falta de educação do filho e tal. Veja, gente, porque eu acho que essa crítica incorreta, essa crítica elitista e essa crítica, inclusive, alguém de esquerda ou progressista que faz essa crítica tá errado, porque é elitista, já vou explicar, e ela acha que ela tá criticando Lula, mas na verdade tá passando um pano nele. Vou explicar, vamos lá. Historicamente, no Brasil, a educação sempre foi restrita, né? A educação formal, escolas técnicas, universidades, aos filhos e filhas da classe dominante e da classe média alta. E aí no Brasil, vamos lembrar que até a Constituição de 88, analfabeto era proibido de votar. E aí há uma larga tradição no liberalismo e no conservadorismo de um discurso de que as massas, a classe trabalhadora, é infantil, é irracional, é bruta e que por isso é necessário limitar a participação política da classe trabalhadora, limitar a participação política dos sem propriedade, daqueles de baixa renda, daqueles que não têm instrução formal, que a esfera pública deve ser só a esfera dos notáveis, dos bem-nascidos, dos livres das necessidades materiais, dos com alto estudo formal. O Domênico Lossurdo, no livro Democracia ou Bonapartismo, faz um debate genial, brilhante, sobre a tendência elitista histórica do liberalismo e da burguesia, percebe? E aí, gente, veja, a gente não pode assumir isso de que um cargo público é um cargo como se fosse um cargo que mede conhecimentos técnico-operativos. Evidentemente que é importante ter noções gerais, compreensões básicas da sua função enquanto prefeito, vereador, deputado, deputada, senador, senadora, governador e por aí vai. Mas veja, não é um concurso para ver quem tem maior capacidade técnica ou quem tem mais conhecimento técnico do funcionamento da máquina pública, né? Cargos como esses são essencialmente políticos, que deveriam representar interesses e projetos políticos, interesses de grupos sociais, de classes, de frações de classe. Então veja, uma pessoa que não tem um ensino médio formal concluído, ele pode sim ser um grande deputado, um grande prefeito, um grande presidente, um grande vereador. Essa não é a questão. A questão central são os valores, o projeto político, a ética, os compromissos, a disposição para o trabalho e etc, etc, etc. A função central, especialmente num cargo do executivo, é que projeto político a pessoa vocaliza, dado que todo mundo que vai concorrer a um cargo executivo, por exemplo, vai ter que ter uma equipe em torno de si para montar o projeto de governo, apresentar o projeto de governo e vai ter que ter uma equipe, liderar essa equipe também para governar, montando as secretarias, no caso de prefeituras e governos municipais, e montando os ministérios, no caso do governo federal. Evidentemente, o que se mais quer de um líder é capacidade de liderar, capacidade de saber ouvir, de ter humildade, de saber quando ele precisa aprender mais, de coordenar os trabalhos, de cobrar, de garantir um governo comprometido com o projeto político que a pessoa defende, até inclusive na garantia de eficiência, porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem básico para vocês. Tem coisas que a máquina pública tem, no caso do Brasil, tem poucos instrumentos para medir. Isso depende muito da postura política, da sensibilidade política do governante. Então, veja, a gente é preciso ter cuidado. Veja, tenho certeza que tem que cobrar, sim, estudo, tem que cobrar compreensão e tal, mas estudo é diferente de qualificação formal. Compreensão real e concreta das coisas é diferente de qualificação formal. E aí, veja, especialmente para você que é cirista e que às vezes faz essa crítica, o Brizola tinha curso superior, mas o Brizola nunca foi estudioso, nunca foi estar escrevendo livro, não fez doutorado, não fez mestrado e por aí vai. Por exemplo, era um político, uma liderança política infinitamente melhor, com mais sensibilidade para compreender as demandas da classe trabalhadora, os grandes dilemas nacionais,
do que os pós-doutores da USP, do PSDB e Companhia Limitada, do PMDB e por aí vai, né? O Brizola, naquele clássico vídeo, né, respondendo FHC, ele até brinca, né? Brinca não, e é irônico, falando dos fazendários, dos tecnocratas que nunca têm dinheiro para saúde, para educação e por aí vai. Precisa ter cuidado com esse discurso. Enquanto alguém que defende um projeto de revolução brasileira e que entende a especificidade da formação social brasileira, eu nunca fiz e nunca farei apologia da ignorância. Eu acho que é nossa obrigação estudar, é nossa obrigação ter profundidade teórica, é nossa obrigação se apropriar da história brasileira, latino-americana e mundial. É nossa obrigação, pegar aqui, ler um Darcy Ribeirozinho, um problema, o Brasil como problema, ler um Lenizinho aqui, Lene anticolonial, organizado pelo Pedro Silva, ler um Quarto de Despejos da Carolina Maria de Jesus, clássico para compreender a realidade brasileira, ler aqui esse livro fantástico da Cristiane Luiza Sabino de Souza, Racismo e Luta de Classes na América Latina, e só pegando os livros que estão aqui do lado, né? Ler um Dialética Radical do Brasil Negro, do Clóvis Moura. Eu não faço apologia nenhuma da ignorância. Eu acho que tem que ter estudo, tem que ter aprofundamento, tem que levar a sério a compreensão da nossa realidade. Mas isso não se confunde com apologia de estudo formal. Não é doutorado, mestrado, pós-doutorado e não sei o que vai fazer com que a pessoa seja uma boa liderança política, né? Não é isso que está em cena. Inclusive, as maiores lideranças políticas da história brasileira não foram grandes lideranças políticas por causa da sua educação formal. Eu diria até mais, foram apesar da educação formal, né? Penso, por exemplo, em Luiz Carlos Prestes, penso, por exemplo, em Brizola, penso em Carlos Marighella, sabe? Foram pessoas que foram grandes lideranças políticas apesar da sua educação formal altissimamente conservadora. Isso por um lado. Então, eu acho que essa crítica é elitista. Eu acho que essa crítica não é uma crítica que alguém de esquerda, socialista, comunista deva fazer. Agora, vem a parte que eu vou explicar pra vocês, porque isso acaba passando pano pro Lula. Veja, gente, presta bem atenção aqui no que eu vou falar. Goste ou não do Lula, Lula é a figura política mais importante do Brasil no século XXI, até esse momento, porque o século XXI não acabou. Tem muito tempo pela frente. Até esse momento, Lula é a figura mais importante da história brasileira no século XXI. Tem gente que diz que Lula é a liderança popular mais importante do Brasil. Eu não acho. Tem gente que diz que Lula é o maior estadista da história do Brasil. Não acho também, sabe? Eu acho que Lula não tem o relevo histórico de figura popular que tem um Prestes e tem um Brizola. Eu acho que Lula não tem o relevo de estadista que tem um JK e um Getúlio Vargas. Mas, a despeito disso, Lula... E veja, tudo isso é análise objetiva. Eu gosto do Prestes, eu não gosto do Getúlio. Isso é análise objetiva. Eu gosto do Brizola, não gosto muito do JK, não simpatizo com o JK. Mas é isso, análise objetiva. O Lula é a maior figura da política brasileira no século XXI. Você gosta ou não, você acha bonito ou feio, isso é um fato. E Lula, mais do que isso, ele é a maior liderança das esquerdas há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos. De novo, goste ou não. E é importante destacar que Lula disputou com figuras, na política brasileira de maneira geral, na política burguesa, Lula disputou com figuras como Franco Montoro, com Mário Covas, com Leonel Brizola, com Orestes Quércia, com Aécio Neves, com Tancredo Neves e tal, e Lula suplantou todos eles. Ele se consolidou como a maior liderança política desse país no século XXI. Isso não é pouca coisa. Ninguém consegue passar mais de 30 anos liderando um campo político e ser a maior figura da política brasileira no século XXI sendo um imbecil, sabe? Sendo tosco, sendo burro, sendo ignorante. Isso não existe, gente. Desculpa, isso não existe. O Lula é um cara muito inteligente. Eu defendo isso. O Lula é um cara muito inteligente. O Lula é um cara que tem muita leitura. Muita leitura, gente. Ah, não, mas Jones, Lula já deu uma declaração que ele vai ler um livro, não consegue passar 5 minutos que cansa. Isso é conversa, gente. Isso é marketing. É a mesma coisa Miguel Arraes, quando era governador no pós-ditadura. Miguel Arraes, quando ia visitar o Agreste, o Sertão, a Zona da Mata do Pernambuco, Miguel Arraes falava errado. De propósito, né, gente? Eduardo Campos, imitando o avô, quando ia pra Zona da Mata, pro interior do estado, não sei o que e tal, para as cidades menores, Eduardo Campos ia com a camisa, dava uma molhadinha de suor antes, assim, pra pagar de popular, e bebia cachaça, e falava errado, e arrastava um pouco o sotaque. Sabe? Isso é retórica de construção de uma imagem popular. O Lula ele é muito inteligente. Ninguém tem o protagonismo que ele tem
sendo burro e ignorante, não. Alguém pode dizer assim, mas João Luiz, Lula tá onde tá porque Lula não enfrenta nada, porque Lula beijou a cruz. Veja, isso é inegável que Lula é um político que não se propôs a fazer nenhuma transformação estrutural na história brasileira, nem reforma, nem revolução, nem porra nenhuma, né? A não ser um legado importante em políticas públicas, mas morreu aí. Mas veja, mesmo com essa escolha, se manter competitivo no sistema eleitoral burguês, como ele se manteve, não é fácil. Prova disso é que a gente viu um bocado de estrela em ascensão cair pelo caminho. Onde é que tá Antony Garotinho hoje, gente? Sabe, tipo, onde é que tá Aécio Neves hoje? Onde é que tá o próprio Ciro Gomes hoje? Onde é que tá José Serra? José Serra não tanto pela idade, né? Mas enfim, quando era mais novo ele também não teve sucesso. Onde é que tá José Serra hoje? Sabe? A gente viu um bocado de figura importante, de peso, de staff cair pelo caminho, assim. Então, a coisa não é fácil. E para mim, essa crítica, ela é uma pseudocrítica porque ela acaba alisando o Lula. Porque, veja, o problema do Lula não é falta de conhecimento. Ainda que o Lula tenha uma fala errada aqui ou ali, o Lula, por exemplo, recentemente fez uma fala horrível, tosca, sobre inteligência artificial. Volta e meia, o Lula faz uma fala equivocada. Na época da entrevista com o Mano Brown, mano a mano, o Lula fez várias falas equivocadas, tosquíssimas, sobre questão racial, não sei o quê. Mas veja, o problema do Lula não é falta de conhecimento. O problema do Lula é escolha política. Porque a partir do momento que você diz que o problema do Lula é falta de conhecimento, fica aquela esperança eterna de uma hora ele lê, uma hora ele vai entender e vai mudar as coisas. E não vai. O Lula, quando estava preso injustamente, o Lula leu muito livros sobre questão racial, sobre imperialismo, sobre integração latino-americana. A política externa dele é uma porcaria, é a pior política externa, sabe? Você compara Lula 3 com Lula 1 e Lula 2, é uma desgraça. E aí? Estudou pra caralho, leu muito. Noam Chomsky, Vijay Prashad, Munir Bandeira, não sei o quê. Leu, e se você perguntar com Lula, você conversar com ele, ele conhece, sabe? Ele debate com você, porque eu tenho pessoas próximas, que são muito próximas do Lula, que já tem essas conversas com ele. O Lula passou os dias preso injustamente lendo sobre questão racial, leu uma porrada de livro. E aí, o que é que mudou no governo dele? Veja, não é falta de leitura. Há uma escolha política. E aqui esse ponto é fundamental. O Lula, ele escolheu deliberadamente se adaptar ao senso comum médio do povo brasileiro, ao invés de disputar e politizar. Aqui é a questão central. O Lula escolheu se adaptar ao invés de disputar e politizar. O Lula, depois que sentou na presidência, então a partir da eleição de 2002, nunca disputou um projeto de país, uma compreensão da história brasileira, uma compreensão do que deve ser o Brasil no futuro. Nunca. Ele escolheu se adaptar e navegar e excitar os desejos imediatos da maioria da população, desejos legítimos. Desejo de ter um carro bom, de ter um empreguinho, de comer uma picanha, de colocar o filho na universidade, de colocar uma cerâmica, um reboco na parede, de viajar, de ir para uma praia do Nordeste, ou de ir para a Argentina, comprar uma bugiganga e não sei o quê. Fundamentalmente, desejo de consumo, desejo de inclusão, repito, presta atenção, direitos legítimos, né? É necessário, a propósito, inclusive considerando o histórico de miserabilidade de boa parte da classe trabalhadora brasileira, mas ele nunca fez isso politizando. Então você nunca vai ver o Lula fazer, por exemplo, o que o Hugo Chávez fez na Venezuela. Muita gente tem uma visão do Hugo Chávez influenciada pela mídia burguesa, pela esquerdinha liberal, lixosa, de que o Hugo Chávez era ignorante, tosco. Pelo contrário, o Hugo Chávez ia para a TV pública para conversar com o povo sobre soberania alimentar, e explicando e falando das culturas alimentares na época pré-colombiana e como isso mudou, e a imposição da colonização, e o que é soberania alimentar, o que é segurança alimentar, conversa com a população sobre a obra de Antônio Gramsci, sobre Rousseau e a crítica à democracia, e Mesaros, e a história da integração latino-americana, e o golpe no Chile contra Salvador Allende, e Simão Bolívar, e o general Abreu Lima. Meu irmão, eu lembro que eu já assisti no YouTube alguns anos atrás, acho que uns 5, 6 anos atrás, que era tipo assim, Chávez explicando na TV pública, de manhãzinha pra população, né? O que era hegemonia, quem era Antônio Gramsci e por que estar no governo não significa ter a direção intelectual e moral da sociedade, sabe? Isso era o Chávez. E didatizando, explicando, dando exemplo, falando de livros. O Chávez falava muito de livros. O Chávez incentivava
as pessoas a ler. Não ler como exercício acadêmico, né? Como exercício escolástico. Ler como exercício político, de ter uma compreensão crítica mais profunda, mais complexa dos problemas do seu país. Alguém pode dizer assim, mas João Zhu, Chávez é muito radical. Pois bem, o López Obrador no México, que nem é de esquerda, centro-esquerda sendo simpático. López Obrador no programa dele no YouTube, os Mananas, acho que é assim que pronuncia. A professora Manu, se ver esse vídeo, vai ficar triste comigo, porque eu pronunciei o nome do programa errado em espanhol. Mas enfim, eu já vi vídeo do López Obrador explicando historiografia da Revolução Mexicana. Assim, ó, Revolução Mexicana tem várias correntes que compreendem diferente, aí tem essa corrente, a corrente liberal, a corrente marxista, a corrente revisionista e tal. Ele conversando com a população sobre as várias interpretações históricas da Revolução Mexicana, sabe? López Obrador conversando com a população sobre o que foi o governo Lázaro Cárdenas, a criação da Pamex, o que foi a crise de 29, o Pancho Villa e não sei o que, sabe, Zapata. Assim, o Lula nunca fez isso, nunca vai fazer. A Cristina Kirchner fazia isso na Argentina, o Hugo Chávez fazia isso na Venezuela, o Evo Morales fazia isso na Bolívia. Inclusive, a Bolívia foi quase que um exemplo, modelo, assim, a partir do Álvaro Garcia Linera, né, vice-presidente, de disputa político-cultural e ideológica na sociedade, assim, de usar o gabinete da vice-presidência como um aparelho ideológico de fomentar a circulação de ideias socialistas, anti-imperialistas, populares, contra-hegemônicas, anti-eurocêntricas e por aí vai. O Lula nunca fez isso e nunca fez por uma escolha. Nunca fez por uma escolha. Tem uma entrevista, acho que uns 2 anos atrás, ou 1 ano atrás, do Frei Beto no Opera Mundi. O Frei Beto vive dando entrevistas para o Opera Mundi. Eu não vou lembrar qual foi agora, mas depois vocês dêem uma pesquisada nisso no Google, o que vocês acham. Que é o Frei Beto falando das primeiras versões ali do Fome Zero, Bolsa Família, tinha a perspectiva de organizar politicamente a população beneficiária do programa, inclusive com a estrutura de comitês, de assembleia, de se reunir, debater política e tal. Vários prefeitos conservadores fizeram pressão contra isso e o governo Lula acabou com isso. E aí criou versões do Fome Zero e do Bolsa Família sem nenhuma discussão política, sem nenhum debate, sem nenhuma politização, por iniciativa deliberada, escolhida. O Frei Beto chegou e apresentou, a ideia é isso aqui, não só a gente garantir o combate à fome, a gente da política social, a gente da política social e fomentar a organização popular, a consciência popular. O Lula de início fez, não, vamos ver, vamos tentar. Os prefeitos conservadores, a maioria do DEM, na época, do PSDB e do PMDB, fizeram a pressão e o governo Lula acabou com a dimensão política dos programas sociais, percebe? Então veja, aqui é uma escolha deliberada. O Lula entende muito bem o que é imperialismo. O Lula entende muito bem o que é a OTAN. O Lula não acha que a guerra da Ucrânia vai se resolver numa conversa de bar. Eu tenho Lula em mais alta conta do que vários lulistas, né, que ficam se orgulhando dessas falas. O Lula não acha isso. É o estilo dele, de dialogar com o senso comum, de reforçar o senso comum, de mostrar-se popular a partir de uma adesão à crítica ao senso comum. É uma escolha política dele. Então o problema do Lula não é falta de instrução formal, pelo contrário. Assim, nunca foi. Nunca foi. O problema do Lula não é... Tem gente que... O Ciro Gomes vive dizendo isso. O Lula não tem compreensão de país. Eu discordo. Eu acho que tem. E é uma escolha deliberada. Deliberada de não enfrentar interesses da classe dominante, não enfrentar interesses do imperialismo, não tentar nenhuma reforma, não tentar nenhuma transformação institucional substantiva e governar dentro das pequenas margens de manobra que existem na lógica da república burguesa no capitalismo dependente. Essa é uma escolha deliberada, percebe? Por último, veja, a função do líder político é ter compreensões gerais sobre os problemas do seu país. Nenhum líder político vai ser tudólogo. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês. Veja, eu conheço o debate e conheço, de maneira geral, o problema da abertura comercial feita no Brasil a partir do governo Collor. Eu, por exemplo, conheço o debate na área da saúde que mostra que o Brasil, nos últimos 15 anos, foi o país que mais liberalizou o seu comércio na área da saúde, o que tem relação direta com o déficit comercial na saúde, que ano passado foi de 20 bilhões de dólares. Então, por exemplo, eu conheço esse debate. Se eu fosse presidente, eu sei que tem uma agenda para tocar em relação ao legado do governo Collor de liberalização do comércio exterior, de desindustrialização, de falta de proteção dos setores da economia nacional, de uso, inclusive, de compras governamentais para estar cevando de dinheiro monopólios estrangeiros. Eu sei tudo isso. Agora, sim,
Se você me perguntar, eu sei operacionalizar na prática isso, no sentido assim, quais são os passos? Começa por que setor, como é que vai ser as alíquotas, como é que vão ser as negociações. Esses detalhes técnicos eu não sei. Eu vou operar isso, se eu fosse presidente, a partir da minha equipe, dos meus assessores e assessoras, ministros, secretários e secretários. Essa galera que eu vou chegar a dizer assim, ó, a gente tem um problema de déficit permanente há muitos anos nos manufaturados, né? O Brasil tem um déficit gigantesco comercial na balança de pagamentos em que a gente importa muitos produtos complexos de densidade tecnológica e tal, exemplo do setor da petroquímica, do setor da saúde, eletroeletrônicos e por aí vai, a gente precisa resolver isso. Qual é o plano, sabe? Então assim, eu tenho uma compreensão política do problema, eu conheço os marcos mais ou menos do debate, conheço os marcos do debate no setor da saúde, no setor petroquímico e por aí vai. Só que assim, as medidas práticas, né, os caminhos burocráticos detalhados eu não conheço. E nenhum líder político vai conhecer os caminhos burocráticos, as minúcias técnicas de todas essas questões. O que ele precisa ter é clareza política. O que isso significa, que interesses vão ser afetados, o que a gente ganha, as perspectivas de transformação, conseguir didatizar isso para a população, explicar, mobilizar. Esse é o papel do líder político, escolher bem a sua equipe, né? Escolher bem a sua equipe, ter capacidade de liderança dessa equipe e ter compromisso político de classe. E do mesmo jeito que eu conheço esse debate, o Lula também conhece melhor do que eu. A maioria dos debates que eu conheço, o Lula conhece melhor do que eu. O problema dele não é falta de conhecimento. O problema é a escolha de projeto político. Então, quando você faz essa crítica que o Lula não lê, o Lula é ignorante, você acha, você que supostamente é de esquerda e faz essa crítica tosca, né? Você acha que você está criticando o cara, mas na verdade você está passando pano para ele. Então, você está dizendo que o Lula não toca um projeto transformador no Brasil porque ele não conhece, não é porque não quer, sabe? Eu acho que essa não é a questão. O nosso problema não é que a gente tem um presidente que falta ler. Pelo contrário, Lula lê muito, conhece muito. O nosso problema é que o que supostamente seria o maior representante da esquerda brasileira toca um projeto social-liberal que está comprometido até a medula com a gestão do neoliberalismo. É aqui que a coruja dorme. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.